Ele foi estigmatizado, boicotado e até vilanizado. E não estamos falando de uma pessoa, mas do seu nariz. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. No início de 2021, um viral se espalhou pela rede ao lado. E não envolvia as dancinhas pelas quais a plataforma ficou famosa. A tendência consistia em usuários compartilhando fotos do nariz, antes e depois de cirurgias de rinoplastia. E a hashtag do desafio já acumula quase 3 bilhões e meio de visualizações. O que não choca, pois a cirurgia estética de nariz é a quinta mais popular do mundo, movimentando 5 bilhões de dólares em 2022. E com previsão de bater 10 bilhões até 2030, se a gente ainda estiver por aqui. O que até causa a impressão de que a rinoplastia é coisa da atualidade, mas papiros egípcios provam que a cirurgia é mais velha que Jesus Cristo, datando até de 3.000 anos antes de Cristo. Mas não foram os egípcios que ficariam famosos pela cirurgia, e sim os indianos, por causa de um médico lá do século VI a.C. chamado Shuruta, tido até como pai da cirurgia estética. Depois que as técnicas do Shuruta foram traduzidas, elas se espalharam pelo mundo, mas por que a Índia em especial? Bem, como explicou Chatri Buandas no livro A História da Cirurgia Plástica, de todos os órgãos do corpo, o nariz é considerado o órgão do respeito e da reputação. As pessoas na Índia que são privadas de seu nariz sentem a pior das humilhações. E não apenas na Índia, mas em vários cantos do mundo, a mutilação do nariz é uma punição, principalmente para mulheres que desrespeitam seus maridos ou mesmo a sociedade, como aconteceu no caso da Bibi Aisha, depois de protestar contra o regime do Afeganistão. Mas, como muita coisa, a rinoplastia sumiu durante a Idade Média e só voltou no final do século XVI e por um forte motivo: um surto de sífilis. Nos últimos anos do século XVI, toda a Europa foi assolada por uma grave epidemia da doença até então desconhecida. Acontece que a sífilis, na sua fase mais agressiva, ataca os tecidos moles, podendo deteriorar partes do rosto, incluindo o nariz. Na época, a sífilis causou um transtorno global semelhante ao HIV nos anos 80, uma vez que com o tempo ficou claro que ela era transmitida de forma sexual, porém andava afetando monges e até papas da igreja que supostamente deveriam ser castos. A ignorância e a hipocrisia, óbvio, não são novidades, mas a doença deixou um estigma muito ligado ao castigo, ao pecado, ao sexo e à impureza, que persistiu por séculos. Assim, qualquer pessoa que tivesse cicatrizes ou distorções no nariz podia ser confundida com alguém com sífilis. Ou seja, o nariz de novo virou alvo de estigma e levaria quase 500 anos para descobrirem a cura da sífilis. Então as rinoplastias voltaram à moda de novo, pois agora o nariz se tornava um símbolo de caráter. É por isso talvez que recuperam as técnicas do Shuruta lá da Índia, e elas são muito bem absorvidas na Europa, em especial na Itália, onde elas são aperfeiçoadas. Dizem que até Leonardo da Vinci acreditava que em suas pinturas o nariz determinava o caráter de todo o rosto. 100 anos depois da morte de Da Vinci, nasceria Cyrano de Bergerac, um escritor francês narigudo, que inspirou a famosa peça de Edmond Rostand, onde se viu a frase: "Um grande nariz indica um grande homem". A peça de Rostand estreou no final de 1897 em Paris. Apenas alguns anos antes, nos Estados Unidos, era realizada pelo Dr. John Orlando Rowe a primeira rinoplastia por estética, num homem de 28 anos que não saía em público por vergonha do tamanho de seu nariz. O que a peça de Rostand, Homens Narigudos e essa cirurgia têm a ver? Tudo, pois foi no final do século XIX que começou a se espalhar uma pseudociência perigosa, como são a maioria das pseudociências. Esta, no caso, chamada de fisiognomia ou leitura facial, queria dizer exatamente isso: ler a personalidade das pessoas a partir de seus rostos. Já era uma prática antiga, mas com as teorias de Darwin publicadas na época, a fisiognomia logo ganhou um caráter eugenista, ou seja, querendo ditar que aparências seriam as melhores e mais evoluídas. Traduzindo, essa ciência foi usada para instaurar, contudo, o racismo e a xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros.
Segundo Mary Coley, em sua tese de 89, na era vitoriana, começou a se difundir a ideia de que o formato do nariz e das bochechas indicava, assim como o ângulo da testa, o status social e o nível de inteligência do sujeito, e que o nariz romano era superior, ou seja, um nariz europeu branco e clássico. Para piorar, começaram a categorizar tipos de narizes, como se eles pudessem resumir uma nacionalidade ou mesmo uma raça inteira. Narizes grandes, portanto, eram coisa de judeu. Narizes curtos demais eram de irlandeses e narizes largos eram de africanos. E esses três tipos eram vistos como os piores e menos humanos. E nem é preciso pensar muito para saber que várias dessas ideias permanecem até hoje. Mas não, qualquer um pode ter nariz grande e curto. E a África é tão grande que sim, existem pessoas negras de nariz afilado e até africanos ruivos e loiros. Mas a ideia de traços negroides, que muitos usam até hoje, se disseminou bem aí, no final do século XIX e início do XX. Muitas dessas ideias eram reproduzidas em um circuito quase restrito, pois eram encontradas em livros, revistas, músicas e às vezes em peças de teatro. Até então o mundo não tinha sido sufocado por um único tipo de arte, até o surgimento de um distrito que, não ironicamente, era controlado por alguns homens judeus, uma terra chamada Hollywood. Quando Hollywood se firma então, são essas ideias que estão em voga com força total. Vale ressaltar que já se alastrava nesse período o antissemitismo, ou seja, o preconceito contra populações de origem semita, como árabes e judeus. E como os judeus eram representados? Como pessoas de nariz adunco, grande e curvado, pessoas avarentas, gananciosas e malvadas. Já os irlandeses que migraram para os Estados Unidos eram colocados como servis, brutos, selvagens, quase como cachorros e macacos, idênticos, por incrível que pareça, aos negros. E Hollywood surge num momento propício, pois até então as cirurgias estéticas eram vistas como vergonhosas e feitas às escondidas. Com a Primeira Guerra Mundial, porém, elas passam a ser bem mais aceitas na sociedade, quando usadas em soldados desfigurados, e logo depois passam a ser usadas em pessoas comuns, em especial as do entretenimento. Há 100 anos, Fanny Brice, uma mulher judia, se tornava uma das primeiras figuras a se submeter a uma rinoplastia moderna. Isso porque ela era uma das maiores comediantes dos Estados Unidos, no teatro de revista desde 1910, mas sua comédia às vezes fazia graça de sua própria etnia, por causa de seu nariz grande. Para fugir do estereótipo então, Fanny diminuiu o nariz, mas mesmo assim, Hollywood não a quis. Nós já temos um vídeo só sobre como Hollywood adotou a cirurgia estética, confira lá. Afinal, num ramo em que o rosto era a maior ferramenta de trabalho e num tempo em que alguns tipos de rosto estavam sendo considerados como os mais belos e bondosos e outros rostos dignos de criminosos, o cinema rapidamente se utilizou dessas ideias para criar os seus mocinhos, vilões e donzelas. Embora pareça que o cinema ou Hollywood criou esses padrões de beleza, na verdade, eles já andavam bem estabelecidos e as telonas apenas espalharam e consolidaram a mensagem. Narizes grandes eram vistos como símbolos de masculinidade, mas narizes curvados de maldade. A mulher então devia ter um nariz pequeno, porém não arrebitado, pois a pontinha para cima era sinal de arrogância. Em inglês, stuck up, preso para cima, literalmente. Então, em 39, quando Dorothy pergunta a bruxa boa em O Mágico de Oz por que ela é bonita, Glinda responde: só as bruxas más são feias. E como é a bruxa má no filme além de verde, nariguda e com o nariz curvado para baixo, ou seja, pouco feminina. E se notar que ela tem um cabelo negro debaixo do chapéu, verá que essa bruxa é a caricatura de uma mulher judia. Se você pegar uma lista de atores que fizeram os maiores vilões da Era de Ouro de Hollywood, verá que muitos têm narizes específicos e até origens parecidas. Victor Parra, Rodolfo Costa, Miguel Inclán eram todos latinos e fizeram alguns dos vilões mais odiados dos anos 40.
Robert Mitchum, Robert Ryan e James Cagney ficaram conhecidos por interpretar homens pouco confiáveis, durões, perigosos e, curiosamente, os três eram de origem irlandesa. Mas, como já foi dito, havia um certo fetichismo na masculinidade do homem narigudo. Lembre-se de Rostand em sua frase: "Um nariz grande indica um grande homem". Portanto, a brutalidade dos vilões acabava sendo fetichizada para romantizar e naturalizar assédio e abuso. Daí, vilões em Hollywood precisavam ser desfigurados ou racializados, como no caso dos homens latinos, estrangeiros ou negros. Confira o nosso vídeo sobre os amantes latinos para entender. Jack Palance, por exemplo, não era latino, mas ucraniano, e passou a vida interpretando vilões esquisitos, mesmo que na vida íntima fosse um doce de pessoa, vegetariano por amor a vacas, poeta e até pintor de paisagens. Mas havia um outro lugar na sétima arte onde os vilões podiam ser maniqueístas e o público-alvo não era adultos sexualmente reprimidos: as animações. Fundada no auge dos códigos de censura moral do país, a Disney se valeu de quase todo o estereótipo possível para criar seus vilões. Sua primeira vilã, portanto, tinha que ser a clássica bruxa má de narigão e verruga. E sim, existem estudos sobre a fisionomia de personagens nas animações. Nos filmes, os vilões têm menos tempo de tela que os heróis, e como a primeira impressão é a que fica, a forma mais eficiente de fazer isso é através da aparência do personagem. O herói normalmente tem um nariz pequeno, enquanto o vilão possui um nariz longo e pontudo, segundo a otorrinolaringologista Meredith A. Allen em seu estudo de 2020. Obviamente que você não vai encontrar na rua uma mulher chifruda que alfineta adolescentes, ou deuses do submundo, ou bruxas-polvo, mas é inegável que os narizes desses vilões são angulosos e lembram as caricaturas de judeus. Enquanto isso, princesas mal têm um nariz para chamar de seu. O nariz é a única forma de distinguir fisicamente Cinderela de suas irmãs, tidas como feias. Não ironicamente, uma é ruiva do nariz curto, a morena tem um nariz longo e a madrasta um nariz curvo, enquanto Cinderela às vezes só tem narinas. Em Aladdin de 92, todos os personagens são da mesma região, mas é só o nariz de Jafar que é aquilino. Ok, depois dos anos 2000, com mais diversidade, as coisas melhoraram, não é? Bem, Enrolados de 2010 traz uma Rapunzel criada por uma mulher de cabelos encaracolados e negros e nariz curvado, que sequestra um bebê loiro e branco para usar como fonte de poder. Acontece que uma das histórias para espalhar o antissemitismo consiste em dizer que judeus roubavam crianças cristãs para usar o sangue delas em rituais. Narizes de pessoas negras ou indígenas também são suavizados. E você talvez nunca viu uma princesa de nariz largo. Tiana passa metade do filme sendo um sapo e o músico de soul sendo um fantasminha. Claro, a essa altura, a linha entre o estereótipo, o clichê e o padrão praticamente se apaga. Simon de A Hora de Aventura sequer tem nariz, mas quando ele vira o caçador de princesas Rei Gelado, ele ganha um narigão. Gru, de Meu Malvado Favorito, com frequência zomba do próprio nariz. E em Os Simpsons, o Sr. Burns, que surgiu lá em 1989, é narigudo, malvado, avarento e muito rico, parecido até com os duendes de Harry Potter, com seus dedos compridos e narizes exagerados, que guardam tesouros. Lembrou alguma coisa? Pois é, e até dentro da sua cabeça existe uma emoção covarde, chamada medo, que sim, tem um nariz longo, pois ele precisa ser visualmente caricato, segundo Divertidamente, da Pixar. Ah, mas são só desenhos, pare de problematizar tudo, é tudo muito inofensivo. Sim, porém, como ainda escreve Meredith Allen em sua tese, a exposição a esses filmes de animação começa na infância, plantando desde muito cedo na vida a ideia de que pessoas maldosas têm uma determinada aparência e perpetuando ainda mais os estigmas. Além disso, descobriu-se que o espectador de um filme, como os indivíduos na vida real, formam suas primeiras impressões entre 7 e 12 segundos. Os seres humanos produzem julgamentos automáticos e às vezes inconscientes sobre um indivíduo com base em algo tão simples como contorno espacial e corporal, formas que são muito usadas em animação como construção de personagem. Escreve Meredith, ou seja, seu nariz
deixa de ser um detalhe. Ou como escreveu Tiffany Hersey ao The Atlantic em 2015, o valor estético atribuído ao nariz de uma pessoa reflete crenças históricas e culturais sobre beleza, doença, raça, guerra e gênero. A proeminência do nariz acaba por torná-lo um símbolo poderoso, seja em prol da cultura de consumo, dos ideais de beleza, da violência da guerra ou do poder do Estado. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá! No final dos anos 60, Barbra Streisand causou comoção na indústria, só por se recusar a diminuir o nariz em prol de Funny Girl, uma garota genial, que foi inspirado na vida de Fanny Brice, a comediante judia lá dos anos 20. Não que não tenham sugerido a cirurgia a Barbra sua vida toda, como ela mesma contou. E o filme, junto com seu nariz, fizeram de Barbra Streisand um ícone. Porque sim, só o fato de uma mulher sustentar seu nariz grande era motivo de revolução no mundo herdado de Marilyns, Rita's Hayworth e Liz Taylors. Mas Barbra não abriu portas e fez com que a indústria amasse atrizes narigudas. Pelo contrário, se criou a caixinha do nariz talentoso, onde Hollywood não vai te ajudar a menos que você prove que tem talento em dobro para sustentar um nome sem ajuda. Barbra já fazia Funny Girl nos teatros e quando a história foi levada ao cinema, o diretor quis apenas Barbra. Jennifer Grey, porém, foi uma estrela nos anos 80, depois de aparecer em Curtindo a Vida Doidado e Ritmo Quente, mas sem ofertas de papéis não estereotipados, ela fez uma rinoplastia, que acabou lhe causando problemas, e depois de 92, ela ficou quase irreconhecível. Entrei na cirurgia famosa e saí anônima, contou ela em sua autobiografia. Outras que se recusaram a fazer rinoplastias foram Meryl Streep, Angélica Houston, Sarah Jessica Parker, por exemplo. Meryl Streep passou sua juventude fazendo mulheres judias e estrangeiras com um sotaque forte, mesmo sendo americana e não judia. E Angélica Houston contou muito com a ajuda do pai, o diretor John Huston. E não ironicamente, todas essas três, Meryl Streep, Angélica e Sarah Jessica, já fizeram bruxas nas telonas, quando Lady Gaga então ostenta seu nariz com orgulho, para depois ainda ser chamada de feia em A Star is Born, ela está aludindo a todo um legado de mulheres do show business, consideradas feias só porque se recusaram a perder seu nariz. E é aí que jaz outro ponto. Afinal, homens de nariz grande podem ser engraçados, durões, másculos ou até sexys, pois somos bombardeados sobre como eles são másculos e até melhores companheiros por causa disso, já que essa característica ainda é associada à virilidade. Na medida em que mulheres precisam ser objetos de desejo na cultura pop, ter nariz grande significa ser vista como menos feminina. E antes que isso pareça exagero, basta lembrar que em 2011, um psicólogo evolucionista chegou ao ponto de publicar um artigo na Psychological Today, intitulado "Por que as mulheres negras são menos fisicamente atraentes do que outras mulheres?". E a resposta era porque negras eram menos femininas, e especialmente por causa de seus narizes. Não é à toa, então, que as mulheres representem mais de 80% dos casos de rinoplastia, quando, curiosamente, 85% dos cirurgiões plásticos sejam homens, o que pode nos dar algumas pistas sobre quem sustenta esses padrões de beleza, literalmente. O número de homens aderindo à cirurgia também aumenta a cada ano, e a gente não está dizendo que aderir à cirurgia ou à rinoplastia é errado ou ruim. A espécie humana é uma espécie social, ou seja, o indivíduo não foi feito para ser excluído ou ser tratado como o outro, por causa de qualquer fator. E se esse fator ainda for um fator físico e passível de mudanças, por que não? Ainda no século XX, médicos e psicólogos pregavam que pessoas que pertenciam a minorias sentiam tal exclusão quase como uma doença debilitante. Por isso, muitos médicos se arriscavam em fazer as cirurgias às escondidas em judeus para que eles não sofressem tanto preconceito assim.
assim nos Estados Unidos. E até às vezes quem prega aceitação nem se ama na vida privada. A Diana Vreeland, por exemplo, foi um ícone da moda internacional, famosa por pregar que as pessoas deviam tratar suas falhas e imperfeições como vantagens. E ela ficou famosa por dizer: transforme o seu nariz comprido em sua marca registrada. Já amigos dizem que a Vreeland na verdade nem gostava da própria aparência. Felizmente, padrões de beleza mudam a todo momento. O próprio nariz achatado irlandês, outrora considerado feio nos anos 20, virou moda nos anos 60 com a influência da cultura asiática e nos anos 80, graças aos filmes adolescentes do diretor John Hughes, de Curtindo a Vida Doidado, por exemplo. Mas hoje, o cinema estadunidense perdeu o impacto ideológico que antes só ele detinha, pois vivemos na era das redes sociais e dos influencers. Mas ainda é o nariz clássico romano que você vê sendo perpetuado por aí. É ele que você vê na lista das pessoas mais bem-sucedidas do ano, dos grandes astros do entretenimento e até nas animações favoritas das crianças, ou mesmo no seu celular quando você está lá passeando pelas redes sociais. É claro que tem muita gente que às vezes nem repara no próprio nariz, mas é válido lembrar que na ficção até um simples nariz é pensado por um grupo de pessoas antes de ser exibido em qualquer meio, como escreveu em 2022 o especialista em cinema Dave McGrath-Conwell. Da mesma forma que todos os aspectos do figurino, design de produção e enquadramento refletem uma visão criativa, o processo de seleção de elenco e maquiagem para incluir ou excluir certos narizes fala por si. O nariz, sem dúvida a característica mais proeminente no rosto humano, influencia. Então, da próxima vez que você notar um nariz na tela, pare um momento para pensar no que ele está lhe dizendo. Após mais de 100 anos engolindo de todos os lados, de desenho animado a um filme de televisão, fomos ensinados a não nos amar, e implicar até com partes mínimas de nossos corpos, e quase forçados a ter os mesmos rostos, como produtos num supermercado. E é justamente sobre isso, de consumidores a produtos na era da internet, quem diria que sustentar o próprio nariz seria sinônimo de revolução?